13 de dezembro de 2000. Seu João e a família seguiam de carro por uma estrada escura e deserta. No veículo estavam seu João, a esposa, a Dona Rosa, a filha Magui e a neta Lavínia. O lugar era conhecido pela família, que costumava visitar um casal de amigos que morava na região. A gente tinha ido aqui numa fazenda para pegar uma jabuticaba para fazer licor. E a gente já tinha pegado essa jabuticaba e vinha de volta para casa. No caminho de volta, a filha de seu João, na época com 19 anos, vê uma luz forte na estrada. Era por volta de 10 horas da noite. Eu olhei e falei, não, isso não é avião. É o quê, pai? Eu falei, isso é uma nave. Nave espacial. À medida que o carro se aproximava, a luz ficava mais intensa. Eu olhei assim, ele estava todo aceso. Aí ele já era muito grande. Eu calculo assim, desde o princípio eu lembro bem que eu falei que ele deveria dar uns 10 metros, assim, por uns 6 de altura. Logo, eles perceberam uma forte mudança de temperatura e veio a surpresa. O carro não estava mais na estrada. Lavínia tinha apenas 3 anos de idade. Com a regressão, ela conseguiu lembrar de algumas coisas que teriam acontecido dentro da nave espacial. Mais ou menos na minha altura, e que ele me deu uma água suja para mim estar tomando. Uma água bem suja mesmo. Após eu ter tomado aquela água, me colocou tipo naqueles brinquedos de praça, onde rodava e eu vomitei. A convite do balanço geral, seu João e Dona Rosa voltaram ao lugar da suposta abdução, o nome que se dá ao que aconteceu com a família naquela noite. 15 anos se passaram e nós estamos voltando aqui no lugar onde a família Caiana teria visto o disco voador pela primeira vez. A filha Magui e a neta Lavínia não quiseram estar presentes. Elas ainda estão muito abaladas com tudo o que aconteceu e não se sentem bem quando voltam para esse lugar. Mas o seu João e a Dona Rosa vieram. A estrada fica a cerca de 7 quilômetros da casa deles. A história marcou tanto a vida da família que Dona Rosa ainda fica muito incomodada quando volta por aqui. Dona Rosa, o que a senhora sente quando volta para cá 15 anos depois? Para te ser franca, Danilo, eu me sinto muito emotiva. Eu não gosto de falar desse assunto porque mexe muito com o meu psicológico e para mim é sofrer novamente, é tortura novamente, entendeu? Magui conseguiu fazer uma espécie de retrato falado do alienígena que aparece neste desenho. Seu João conta que depois de ficar dentro da nave, eles foram trazidos de volta. Quando o carro foi colocado no chão, estava com o motor ligado. A família teria ficado dentro da nave por aproximadamente 1 hora. E depois eles foram deixados exatamente aqui, neste local, que fica a aproximadamente 300 metros de onde teriam sido abduzidos pelos extraterrestres. Seu João, quando eles deixaram o senhor aqui, o que o senhor sentiu? No momento que a Rosa falou, minha esposa disse, olha, está deixando a gente, que eu vi que a gente estava muito alto ainda, a estrada estava muito estreitinha, eu quis ter medo do tombo, porque o carro estava no chão. Eu estava com muito medo, eu não tinha segurança nenhuma, eu apenas queria preservar ali minha família. O eletricista seguiu direto para o pronto-socorro da cidade, em busca de ajuda. O médico Luiz Carlos Vieira estava de plantão naquela noite. Era mais ou menos 11 horas da noite, o pronto-socorro estava assim tranquilo, aí chegaram eles, apavorados todos, que tinha tido contato com um disco voador. Aí você fica assim, aí nós fomos examinar ele, ele estava muito tenso, a mulher dele, e uma coisa que eu falei, não, faz a ficha e vamos examiná-los, porque nós observamos, os cabelos deles estavam assim para cima e eles estavam muito tensos.
Aí foi aferida a pressão, temperatura, pulso, entendeu? Estavam todos iguais. A mulher, ele, a esposa e a filha. Mas foi um detalhe que chamou a atenção do médico. O menino não mente. Ele falou, não, nós estávamos mesmo assim, um clarão, aí nós vimos que estava subindo, entendeu? Via lá embaixo e tal. Então o menino contou a mesma história que, fora eles, entendeu? A hora que o menino foi lá fazer o raio-x, eu fui lá para conversar com o menino. Então ele contou a mesma história que eles. Todos 4 falaram a mesma história. Então, eu falar que é mentira, eu não estava lá. O caso ganhou repercussão nacional. Seu João coleciona recortes de jornais e revistas da época que contaram a misteriosa experiência da família Caiana. Publicações especializadas em ufologia também falaram do caso. Seu João até hoje trabalha como eletricista e Dona Rosa cuida da casa depois de se aposentar como professora da rede pública. Mas eles contam que a vida da família nunca mais foi a mesma. Desde que tudo aconteceu, a família continua morando aqui nesta casa, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Mas a vontade de se mudar daqui foi grande, porque na época as pessoas passavam pela rua, xingavam a família, jogavam pedras sobre a casa e ainda deixavam bilhetes xingando os familiares. A população da cidade não acreditava que a família Caiana havia sido abduzida por extraterrestres. Na pequena Iturama, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros de Uberlândia, boa parte da população ainda não acredita nos extraterrestres, mas também não quer comprovar. Eu fico em dúvida, né? Não acredito muito, fico em dúvida. Mas por um acaso, se eu estivesse passando aqui na praça e encontrasse um ET, o que a senhora ia fazer? Nada, eu ia correr e ir embora. Com seu João e família ficaram as lembranças, que aliás ele gosta de guardar. Além das pastas cheias de recortes de jornais e revistas, nas paredes da sala ele pendurou imagens de alienígenas e das naves espaciais. Apesar das dúvidas, mistérios e as enigmáticas luzes que aparecem no espaço, uma dúvida ainda é permanente. Estamos sozinhos no universo? Aí tinha 2 homens lá dentro, só que as unhas, só que não era de nós não. Sério? Era com unha de gato. O nariz dela, a boca era pequena, mas o nariz acho que era grande. Sério. E os olhos? Eram grandes? Desse tamanho. Na hora que ele ia olhar pra gente, arregalhava os olhos grandes. Janiel é uma criança que mora no interior cearense, uma cidade, né, praiana, notadamente Itarema, e essa criança ela foi raptada, quer dizer, ela foi levada para dentro do disco voador, tá certo? E os ET atacaram essa criança, não é atacaram, na tentativa de imobilizar ela, ela reagiu. E ela foi levada para um local, ele entrou na nave, depois dessa nave foi para outro local, e ele falou que esse local era tipo um hospital, e lá foram feitos procedimentos, né, de cirurgia, coisa aparecida, depois foi devolvido. Que é o avô dele, né? O avô do Janiel. Tudo bem? Qual é o senhor? Bom, graças a Deus, e tá E aqui nós estamos com... trabalhando. Eu cheguei nesse dia, tá ali, catando as castanhas. Aqui é a casinha dele, viu, professor?
Ali é a casa do pai do Geniel. Ali, né? Ali. Certo. Você pode tirar a camisa? Tira a camisa. Só pra gente ver o que foi que os cabas fizeram com você. Ou um bando de caba ruim. Pronto, levante o bracinho. E aqui nós temos as escoriações do braço, né? Então aqui tudo isso aí foram as garras, né? Ou coisa parecida, né? Sangrou ou não? Não, né? Como é que ficou? Só aberto e não sangrou, não? Só aberto. Eu fico só aberto. Só aberto foi? E não sangrou? Não. Certo. Pode virar um pouquinho mais. Isso. Aqui nas costas. Foi até engraçado. Quando ele chegou em casa, ele chegou sem, quer dizer, trocando as palavras, como se tivesse sido anestesiado. E esse corte era tão profundo, mas ele não doía. Porque você sabe que a axila é um local muito perigoso. É um dos locais mais doloridos que nós temos no corpo humano se você levar um corte profundo. Não foi lá pra você, né? Aí um negócio aceso aí depois se apaga. Esse negócio aceso era? Era tipo o quê? Uma lua? Como é que era? Uma lua. Uma lua. Qual era a cor? Você se lembra? É amarelo. Amarela, né? Aí depois se apagou. Se apagou, né? Aí depois quando se apagou, você já tava perto. Ah, essa luz já tá perto de você. Não, a gente acendeu não. Mas acendeu mais não. Aí o que tinha mais? Aí tinha 2 homens lá dentro E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, era? Tinha braço? Tinha. Conta, continue. Tinha. Certo. Aí, só que só que não era de nós não. Certo. Era como unha de galo. De galo, quer dizer esporão, né? É. Aqueles bichos assim, certo. Aí a mão dele era assim, era? Um dedão arreganhado. Sim, aí o dedo era arreganhado, era aberto, né? Era aberto assim. Sim, deixa aberto. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Apertar você? Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí na boca era? Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou a furar você. Na hora doeu ou não? Não, não né? senti nada não. Olha, viu a anestesia, né? Porque se você faz um furo desse e não doeu, que assim viu? E acendeu uma luzinha forte e outra furada. Era mais essas luzes, era dentro do carro? Não, era lá em cima. O professor está falando que toda vez que ele cutucava, a luz acendia forte e fraca. Dentro do carro? Ele está dizendo aí, como é que ele fazia? Igual ambulância, tinha umas luzinhas lá em cima. Ah, sim, o objeto tinha umas luzes, né? Que piscava, né? Que abria e fechava, né? Quando ele cutucava, fazia o quê? A luzinha ia lá em cima e coisa. Isso era onde ele estava, era de vidro assim ou não? Só tinha uma vidraça e outra de cone de buchão vermelho. Ela pousou no chão ou não? Ele só ficou dessa altura. Ah, ficou dessa altura, né? E eles desceram da nave ou ficaram lá sentados? Não, um ficou assim na porta, né? Um abriu a porta e o outro. Ah, um abriu a porta, foi? Ah, e o outro tinha aqui abaixo ali. Aí o outro tava de trás. Tu teve medo? Não. Tem um retrato falado? É uns seres mais ou menos da nossa altura, meio corpulentos, né? Carecas, orelhas um pouco compridas, olhos, ele diz que as órbitas dos olhos eram brancas. Ou não? Na hora não. O outro ficou de trás do outro, abaixado. Assim aí, como eu tô? Sim. Dele? Como era o jeito dele? O jeito dele? O corpo? É o rosto dele, como era o rosto dele? Tinha... O rosto dele daqui? Isso. Tinha olhos igual a gente, nariz, boca, como era o rosto dele? O nariz dele, a boca era pequena, o nariz, acho que era grande. Certo. E os olhos? Os olhos? Eram grandes? Desse tamanho.
Na hora que ele ia lá pra gente carregar a roça. Quem não sabe dizer pairando, né? Peneirando, quer dizer, do sol mais ou menos assim, meio metro, né? Os 20 centímetros. Então são tudo coisas que estavam ali à vista clara. A avó dele viu a nave, a mãe dele viu a nave, o irmão dele viu a nave. Quer dizer, era uma nave, né? Helicóptero não era porque não tinha barulho, tá certo? E não consta que naquela região tivesse voando algum helicóptero, né? Avião não pode parar, né? E ele disse que ficou peneirando, né? Então, se peneirou, estava pairando, estava parado, né? Então, é um disco voador. Ela tava falando que ia botar lá em cima e me arrastando assim. Tentando pegar você, era? É. Aí... Ela chegou a pegar em você a tarrafa? Chegou, mas não deu pra arribar, não. Aí eu me mexi assim no chão, o negócio me encarrar. Essa tarrafa, né? Aí o seu irmão correu... Aí depois ele me tinha a mão assim, pegando peixe. Parecia pegando peixe. Vem cá, aí o teu primo, foi irmão, correu, aí o... É meu primo que ia me acudir, ainda eu mandei ele acudir. Por que eles não deixaram? Que ele ia lá em cima e dava uma cruz, e da outra cruzinha lá em cima. O aparelho saía. Mas esse cara ficou em pé, foi perto de você, foi? A nave, o aparelho fazia barulho? Não, fazia igual chuva. Um ventinho? Não, tipo chuva, chiando, né? Diga aí como é que ele fazia. Eu deixei aqui mesmo, de chuva. Foi fácil aí você? Não. Fazer isso, né? De novo. Aí depois... Pela experiência, nós achamos que o Jandel tem possibilidade de novamente ser abduzido. Tá certo? Nós não podemos precisar quando, certo? Mas há uma possibilidade porque ele foi escolhido. Geralmente quem é escolhido fica marcado, né? Tá entendendo? Porque ele foi interessante. Ele pode ser, inclusive, ser procurado quando a gente já tiver adolescente, já para fazer o quê? Uma contrafase de amostras, né? Do desenvolvimento biológico daquele ser. Então ele pode ser abduzido, pode. Não podemos garantir, mas há uma desconfiança que poderá ser.